Olá a todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Evangelizar. É uma grande alegria estar aqui novamente com essa proposta de viagem no tempo, de crescimento na fé e na ciência. Está começando mais um Crônicas da Bíblia e vamos continuar nessa jornada, descobrir mais, aprender mais sobre a história da nossa igreja. E hoje vamos falar sobre novos personagens que entram em cena e começam a mudar para sempre os rumos da história da humanidade. Eu sou o professor Felipe, historiador e teólogo, e vou guiar você nessa incrível jornada ao longo do tempo e da história da nossa amada igreja. Está começando mais um Crônicas da Bíblia. Olha só que interessante. Quando começamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos ali o aviso de Lucas para Teófilo de que ele já escreveu todos os fatos, toda a doutrina deixada por Jesus. E agora, após morte e ressurreição, após aparecer para os discípulos, ele começa a mostrar os primeiros traços do desenvolvimento da igreja enquanto instituição. Começa a mostrar os milagres dos apóstolos, as primeiras perseguições, o que é que estava acontecendo naquele contexto. E agora chega aquela parte em que temos um tempero diferente. Uma hora a igreja iria encontrar outras culturas, além dos limites da cultura judaica. Uma hora ela teria que abrir os braços para os gentios. Uma hora ela ia ter que responder o que fazer agora. O Messias veio, morreu, ressuscitou, contou o seu plano, devemos seguir. Mas como? Como abraçar o Império Romano? Como abraçar o mundo grego? Como acolher aqueles que dentro da cultura judaica eram julgados como sujos, vamos dizer assim, eram pagãos. Como acolher esse povo? Então, é neste momento em que novos personagens começam a surgir. A igreja vai crescer, a igreja vai expandir o seu território, vai encontrar novos desafios e assim esses novos personagens começam a completar o time. Nós podemos ver aqui no primeiro desenho, temos o símbolo de duas grandes autoridades. A autoridade romana, que tem o seu império estabelecido naquele momento, tem todo o aparato para administrar tanto a sua cultura, o seu império, o seu exército, como também uma influência muito grande em diversos povos conquistados por esse tão grande império e que até hoje nos inspira a fazer filmes, temos livros sobre isso, grandes imperadores que marcaram para sempre a história da humanidade. E também temos ali a figura de um fariseu, alguém que vai questionar o império, um personagem, uma classe que muitas vezes vai ter uma espécie de confronto com Jesus, que naquele tempo era visto como mais um professor, mais um rabino, mais alguém que estava ensinando a lei judaica para os seus discípulos. Demorou muito para que existisse esse entendimento de que ele é o Messias. E é nesse quadro de autoridades diferentes, de conflitos, de confusões sobre certo e errado, sobre sagrado e profano, sobre o que vai acontecer agora. Jesus de fato é o Messias? Para a igreja isso estava muito claro, mas para aqueles que Deus estava chamando e convocando para fazerem parte desta igreja maravilhosa que crescia e se completava com tantas culturas diferentes, para essas pessoas ainda era um problema, ainda era difícil conceber.
É nesse cenário que a igreja vai administrando conflitos internos e conflitos externos. E é interessante que, passadas as primeiras prisões, passado as primeiras perseguições, as primeiras dúvidas, nós vimos os capítulos anteriores que os primeiros convertidos ao cristianismo, eles também frequentavam o templo, eles eram judeus, você não troca a sua identidade da noite para o dia. Ainda existia muita discussão sobre, poxa, quem vai ser cristão agora? Precisa ser judeu também? Precisa obedecer às leis judaicas também? Precisa ir ao templo também? Precisa guardar o sábado também? E agora, o que é que acontece? Então, temos essas pequenas e ao mesmo tempo grandes dificuldades para entender o que é que Deus chamava a sua igreja a fazer. E é neste cenário conturbado, com prisões, com perseguições, que nós encontramos este personagem que, para mim, é um dos personagens mais interessantes de toda a história da humanidade. É interessante que Paulo, ele vai ser uma espécie de síntese de solução de problema. Vamos pensar o seguinte: ele é uma ponte viva entre dois mundos. Ele tem o conhecimento sobre a lei mosaica. Ele entende o contexto. Ele também guarda essa chaga, esse ódio, vamos dizer assim, do Império Romano, dessa situação em que você tem pagãos, você tem povos politeístas que zombam da história do povo hebreu, que zombam da história do povo eleito, que demonstram muitas vezes uma força muito maior, um exército muito mais bem organizado. Ao longo da história, outras culturas já profanaram o local em que hoje nós chamamos de Terra Santa. Então, este homem, quando analisava aquele cenário, ele fazia a seguinte reflexão: já não está bom, já não está uma situação favorável, já não é difícil o suficiente ter que lutar contra inimigos externos, e agora nós ainda temos problemas internos, nós temos essa heresia judaica, essa idolatria a um homem que morreu na cruz. Imagina na cabeça de muitas pessoas. Você tem como mandamento, você não vai chegar próximo a um cadáver, você não vai chegar perto de alguém com feridas abertas. Se lembrarmos um pouquinho da parábola do bom samaritano, Jesus mostra muito bem isso, daquelas pessoas que encontram um cidadão ali que foi assaltado, que foi espancado, estava com as feridas abertas, e aqueles que iam ao templo, aqueles que subiam a Jerusalém, simplesmente olhavam e passavam, porque não podiam ajudar, porque estariam impuros e não poderiam fazer os seus compromissos lá no templo. Chegou um samaritano que pegou essa pessoa, deu todos os cuidados, não teve medo de se aproximar dessas feridas e oferecer ajuda. Então, é interessante que quando nós mergulhamos nessa cultura, nós vemos as dificuldades. Não é uma questão de maldade, não é uma questão de simples rivalidade e intolerância. São os limites culturais que cada época, cada contexto tem na sua jornada ao longo da história. E aqui nós vemos este homem apaixonado pela lei, defensor da lei, homem de muito zelo, e se dispõe a exterminar essa então chamada heresia judaica, o cristianismo. Porque como pode
um homem que morreu na cruz ser idolatrado. Você estava tirando Deus de cena e estava colocando ali um homem. E não um homem qualquer. Um homem que falou que era o Filho de Deus, ou seja, blasfêmia. Se voltarmos um pouquinho nos evangelhos, nós vamos ver que o argumento, quando Jesus está na casa de Caifás, para ele ser condenado, vamos dizer assim, é quando perguntam para ele, você realmente é o Filho de Deus? E é lógico, tem uma resposta bonita ali, mas afirmando essa ideia de que alguém ali daquela sociedade é fruto da vontade divina e seria o Messias. Então, temos aqui essa solução do problema. Se Paulo tivesse uma liberdade, um amparo jurídico, vamos dizer assim, uma licença, um apoio dos chefes, ali dos líderes da nação, para poder perseguir com liberdade essas primeiras comunidades cristãs, ele acabaria com um problema. Primeiro, um problema de fé. Nós não teríamos deturpações contra a lei mosaica. Segundo, poderia evitar qualquer tipo de revolta e evitaria, consequentemente, de que o exército romano viesse para aquele território e exterminasse todas as pessoas, inclusive aquelas que não apoiavam nenhum tipo de revolução, não queriam mais revoltas, não queriam guerra, não queriam batalhas, simplesmente iam seguir a sua vida dentro daquelas condições. E aí que é interessante, temos aqui uma outra figura que se destaca também, Gamaliel, que foi professor de Paulo e, segundo os escritos que nós temos dele no livro de Atos dos Apóstolos, parece ser alguém bem centrado, alguém bem maleável, não é tão, digamos assim, tão rígido quanto Paulo, nem parece que são professor e alunos, mas é interessante que ele faz uma observação muito importante. Ele cita ali no meio dos outros mestres nomes, exemplos, fatos de outras pessoas que se declararam, que se destacaram na sociedade e que afirmavam ter a solução para aquela civilização. Essas pessoas, esses líderes, essas pessoas que se achavam profetas, enfim, com o tempo foi passando, foram perseguidas, foram mortas e os seus seguidores dispersaram. E é aí que ele faz uma observação muito interessante. Ele fala, olha, se toda essa obra, se toda essa comunidade, se todo esse grupo de pessoas que seguem essa filosofia, que entendem, que querem acreditar que o Messias veio, que o Messias morreu na cruz, que o Messias nomeou pessoas, deu a elas poder, deixa. Se isso é obra do homem, conforme o tempo for passando, isso vai acabar. Os seus líderes, uma hora ou outra, serão perseguidos. Seus líderes, uma hora ou outra, serão mortos. Seja aí por prisão, seja aí por tortura, seja aí por condenação à morte, ou simplesmente porque ficaram velhos, podem adoecer e vão morrer. O que é que vai acontecer com os seus seguidores? Vão dispersar. Mas aí ele faz uma outra observação muito interessante. Mas, se isso for de fato uma obra de Deus, quem somos nós para colocarmos limites no Senhor? Quem somos nós para perseguir essa obra? O que é que vai acontecer
com os perseguidores da obra de Deus. Então é interessante que ele põe esse ponto de vista. Se é algo humano, 100% humano, uma hora isso acaba. Mas se é algo que vem do alto, se é algo de fato de Deus, então não vai adiantar a perseguição. Isso só vai crescer conforme o tempo for passando. E é isso que nós vemos. A igreja, ela vai expandindo, ela vai crescendo, ela vai atingindo outros povos. Esses antigos líderes não existem mais, mas nós vemos a autoridade apostólica hoje presente nos bispos, hoje é a mensagem do evangelho sendo levada por diversos padres, diversos leigos, em diversos meios de comunicação, e somos os frutos, digamos assim, desse discurso, porque a obra de Deus permaneceu. E agora nós vamos para um rápido intervalo, é o tempo de você completar aí a xicrinha de café. Se não pegou, pega lá a sua Bíblia, caneta e volta aqui para continuarmos a estudarmos juntos. Deus abençoe você. Até daqui a pouco, hein? A TV Evangelizar também está no YouTube. Segue a gente por lá. Bem-vindo de volta, estamos aqui com Crônicas da Bíblia e neste episódio entra em cena Paulo de Tarso, um personagem que ao longo da história da humanidade eu particularmente acho que é um dos mais interessantes. Vai ter uma função fundamental dentro e fora da igreja. E podemos dizer que todos nós somos frutos do apostolado deste incrível personagem. Temos as últimas palavras de Gamaliel, que ele fala, olha, essa igreja, esse movimento, essas pessoas podem tanto ser uma obra do homem, se continuarmos com a perseguição, se conforme o tempo vai passando, seus líderes vão morrer e, como aconteceu em episódios passados, seus seguidores vão se dispersar, isso vai deixar de ser um problema. Mas se for uma obra de Deus, não tem o que fazer. Isso foge ao nosso poder, foge ao nosso controle. E aí, vemos aqui, mais uma vez, a autoridade romana e a autoridade judaica. Vamos pensar o seguinte, nós temos aqui um duplo problema. Uma heresia e, ao mesmo tempo, problema jurídico, vamos dizer assim. Se você tem dentro da sua sociedade pessoas que aparentemente estão contra a lei mosaica, que não estão mais guardando os sábados, que estão pregando um Messias que veio, morreu, ressuscitou, estão trazendo para si uma autoridade que permite até a absolvição dos pecados. Isso é algo além da imaginação, além do permitido, era o último grau da blasfêmia naquele momento. E imagine só, aquelas pessoas no início de movimentos, ainda não tínhamos Bíblia, ainda não tínhamos nenhum dos evangelhos registrados, não tínhamos cartas dos apóstolos, não tínhamos nada. A igreja vivia com base na vontade, no guiamento do Espírito Santo e na autoridade dos apóstolos. Imagina a falta de instrução, o risco de um movimento mais fervoroso no sentido de explosivo, de ir para cima, de enfrentar outras autoridades. Isso era um problema social muito grande. Então, traria aqui, provavelmente, uma legião romana e exterminaria boa parte daquela civilização. Então, aparentemente, a igreja demonstrava ser um problema de heresia e um problema político, uma ameaça a Roma. Dentro
dessa visão, temos a seguinte possibilidade de solução do problema, que era Paulo. E é interessante que aqui, no primeiro e no segundo versículo do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui: enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Que é durante esta viagem que ele vai a Damasco que ele tem esse encontro com esse Cristo ressuscitado. É interessante que ele tem esse amparo jurídico, ele tem essa licença para perseguição, de ir às sinagogas. Vamos pensar, hoje nós temos diversas paróquias, hoje nós temos grupos de oração, hoje nós temos diversos encontros, retiros em que nós lemos a palavra, nós cantamos, louvamos, nós falamos das obras do Senhor, nós temos atendimento, tem confissão, tem um tanto de coisa. Naquele tempo não existia nada disso. Muitas das pregações começavam nas sinagogas, começavam entre aquelas pessoas que já esperavam o Messias, que acreditavam em um único Deus. Então começava dali e aos poucos partiam para outros lugares. Então, Paulo já vai nas sinagogas procurar quem acreditava nessa heresia, quem professava essa fé, quem estava contra a lei mosaica, quem estava sujando toda essa obra de Deus. Então, é interessante que dentro de uma engenharia social, dentro de uma estratégia política para acabar com possíveis rebeliões, dentro de toda uma estratégia para você permanecer com a ordem, o poder de ordem, o poder de instrução do povo, para que tudo isso continuasse ali, na mão dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei. E esse poder, esse dever de ensino, de catequese, isso não podia ir para as mãos dos discípulos do Senhor. E aí, nessa viagem, que a princípio parecia ser uma solução dos problemas, Deus transforma isso em uma ferramenta incrível para a igreja. É aqui que Paulo vai ouvir a voz do Senhor e falando: por que me persegue? Ele não fala porque persegue a igreja, mas porque me persegue. E é aqui que ele vai cair do cavalo, vai ficar cego, vai ter a experiência com Ananias, um líder local da igreja. Imagina o que Deus operou naquela igreja também, para vencer os medos, para vencer todos esses obstáculos e começar a olhar o maior perseguidor da igreja como um irmão. Então é muita coisa interessante que Deus foi fazendo no coração, tanto das pessoas ali, como de diversos perseguidores. E vou ficando por aqui, espero por você no próximo Crônicas da Bíblia. Vamos continuar essa viagem no tempo e aprendendo mais sobre a história da nossa igreja. Que Deus te abençoe, até o próximo episódio.